E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Falamos hoje sobre o episódio número 6 de Number 24. E eu acho que vocês lembram como acabou o último episódio, porque foi de um momento bastante tenso, que foi o momento em que o Yasunari acordou e o Natsuza não conseguia se mexer. Ele estava travado por causa da lesão na coluna dele. E agora a gente vai ver o dia seguinte, amanhecendo do dia seguinte, quando o Yasunari foi chamar o Sei, que inclusive, gente, o Sei de óculos, que homem maravilhoso. Eles estão tratando do Natsuza, que aparentemente já tá um pouco melhor. Eles não vão levar ele no hospital porque não precisa, ele só precisa tomar alguns analgésicos em casa e colocar gelo onde tem a lesão, no caso aqui pelo pescoço. E o Natsuza fala pro Yasunari, quando ele tá com um olhar bastante preocupado, que ele vai ficar bem e que provavelmente o Yasunari vai conseguir ficar no time titular, e pede pro Yasunari tomar conta de todas as anotações da aula porque ele não quer repetir de ano de novo. Então o Yasunari sai junto do Sei, que vai pegar mais toalhas pra ficar cuidando do Natsuza, e eles conversam no corredor. O Yasunari tá se sentindo super culpado pelo Natsuza ter piorado a lesão dele, porque durante os treinos que eles fizeram juntos, o Natsuza acabou derrubando eles em alguns momentos, né? O Natsuza acabou se agitando, fazendo muito exercício físico, só que o Sei diz pra ele não se preocupar, que esse tipo de coisa acontece por causa da lesão, e que mesmo que esse seja o motivo, a culpa não é dele, a culpa é do próprio Natsuza, que escolheu fazer os exercícios. E o Sei diz pra ele não se sentir mal, porque o Natsuza escolheu aquilo, o Natsuza escolheu ajudar o Yasunari, e o Sei fala que nunca tinha visto, que fazia tempo que não via o Natsuza como ele viu, porque o Natsuza, se ele tivesse a oportunidade, estaria no time jogando, só que ele não pode. Então estar ajudando o Yasunari a assumir a posição que foi dele um dia, deixou ele vivo, deixou ele cheio de vigor, e o Sei percebeu isso. O Sei ainda fala pro Yasunari não se preocupar, e ele agradece pelo Yasunari estar fazendo isso pelo Natsuza, porque é algo que o próprio Sei não pode fazer por ele. Quem visita o Natsuza perto do almoço e leva comida pra ele é o Ibuki. Eles têm uma conversa, né, onde o Natsuza fala que tá preocupado pelo time, que ele sabe que alguns vão ficar preocupados, mas que eles não podem ficar assim porque esse tipo de coisa vai acontecer novamente. Ele tá preocupado também em como o Yasunari tá se sentindo, e o Ibuki faz menção de dizer algumas palavras de incentivo bastante clichês pro Natsuza, que ele corta na hora, dizendo que não adianta ele dizer essas coisas, que ele vai se recuperar rápido de qualquer forma, e que tudo que ele precisa fazer é calar a boca e cumprir a promessa dele de continuar jogando pelo Natsuza. Já no refeitório, enquanto alguns meninos, acho que do segundo ano, né, que é o Sei e outros ali que a gente não viu muito ainda, aparentemente eles são de outras nacionalidades, né, um deles é tailandês, o outro eu acho que é chinês. Eles têm uma conversa onde ninguém entende nada, nem mesmo entre eles, né? Esse diálogo é completamente inútil, por mais que seja um diálogo que tenta te trazer alguma mensagem. Nem mesmo Sei, que é o receptor dessa mensagem, entende qualquer coisa. Enquanto isso, os outros alunos estão assistindo eles, tipo, que parece que eles ficaram meia hora lá, olhando um pro outro até finalmente comerem. E são, tipo, realmente 3 meninos muito sérios e tudo mais. Dois deles são aqueles que a gente vê de terno logo na abertura. Já nos treinos a gente vai ver o Yu completamente perdido. Ele recebe uma lista de coisas que ele deveria fazer pelo Natsuza, só que ele não consegue dar volta em tudo, porque o Natsuza ele fazia muita coisa pelos meninos. Ele sabia como ajudar um deles a se preparar, como ajudar outro deles a se alongar, ele sabia como cada um deles preferia sua bebida, e ele não consegue dar volta nisso. É claro que o Ikuto, né, o subcapitão do time, ele chega e meio que ajuda um pouco o Yu, dizendo pros meninos se virarem um pouco sozinho, porque o Yu vai estar muito mais atarefado agora sem o Natsuza. Isso vai deixando o Yu bastante inseguro, porque ele queria poder cobrir adequadamente o Natsuza, só que ele não tá conseguindo, ele não dá a volta naquilo, mesmo que os outros jogadores aceitem tranquilamente, sabe? Eles entendem que eles estão com um assistente a menos, que eles precisam fazer as coisas sozinho, só que o Yu não aceita bem aquilo. O Natsuza no quarto tá esperando então quando finalmente sai a escalação do time para a próxima partida, e o Yasunari conseguiu a posição titular depois do treino junto do Natsuza, e o Ibuki também conseguiu a posição titular de número 10 novamente, e aquele menino grandão de óculos que eu esqueci o nome, ele acabou indo pro time reserva. A
gente vê os meninos então recebendo a notícia do time titular, muito deles incentivam o Ibuki, né, dão bastante força ao Ibuki, com exceção de a gente ver o menino que foi substituído, ele não fala nada sobre isso, o Ibuki observa ele de longe. Só que depois do treino, os meninos sugerem que todos juntos vão visitar o Natsuza no dia seguinte. Todos ficam bastante animados com a ideia, né, mesmo sabendo que não caberiam todos no quarto, eles pensam em revezar, com exceção do Taisei, aquele cara que ainda não superou a ideia de ter o Ibuki de volta no time, e agora ele tá muito mais irritado porque o Ibuki pegou o time titular, pegou o lugar do titular do amigo dele, e o Ibuki ainda fala que o Taisei pode ir porque ele não vai, afinal de contas ele já viu o Natsuza, ele convive mais com o Natsuza, ele tá disposto a não ir pro Taisei ir junto, e o Taisei diz que não adianta, que realmente ele não vai por causa do Ibuki, realmente esse é o motivo dele não querer ir, só que ele continua não aceitando o que tá acontecendo, não aceitando a presença do Ibuki, e que ele nunca vai aceitar jogar no mesmo time do Ibuki, e que a culpa disso tudo é dos outros jogadores que aceitaram ele de volta facilmente e que acabam deixando ele totalmente convencido e arrogante. Os meninos vão visitar o Natsuza e é uma zona. Primeiro ele recebe todo tipo de mimo de todos os meninos, um deles cola uma personagem de hentai no teto pra ele ficar olhando, outro deles está pelado para o Natsuza ficar observando os músculos dele e se recuperar mais rápido. Os dois meninos, o chinês e o tailandês, eles fazem massagem no pé do Natsuza com nacionalidades diferentes em cada um deles. Então, todos tentam trazer alguma coisa. Um dos meninos vai deixar uma mensagem pro Natsuza na testa. Ele escreve na testa com uma caneta. E do lado de fora, outros meninos estão esperando a oportunidade de entrar. E entre eles, a gente tem o Yu, que preparou, inclusive, um lanche bem nutritivo. A aparência é horrível. Gente, a aparência é tenebrosa. Com certeza aquilo ali tá horrível. Mas os meninos dizem que aquilo deve estar muito bom pra incentivar ele. Por quê? Porque o Yu, ele tá se sentindo muito pra baixo, porque ele vê como o Natsuza é amado por todos, pelo fato de que o Natsuza ele consegue prestar atenção em tudo na personalidade de cada um deles, né, individualmente. E o Yu sente que ele precisa melhorar muito pra chegar nesse nível. Depois que todos foram embora, o Natsuza tá inclusive reclamando da comida do Yu, deles terem deixado o Yu aparecer com aquilo, mas o Yasunari vai buscar trocar a bolsa de gelo dele. Eles precisam aquecer e trocar, eu não entendi direito, tem que colocar gelo e depois aquecer, mas a questão é que o Yasunari ele sai e vai até o refeitório pra aquecer alguma coisa pra colocar no lugar, e ele se depara com o Yu. Lá o Yu tá separando um pouco de comida pra fazer mingau no dia seguinte, que sobrou daquela coisa asquerosa, nojenta que ele fez, e ele acaba falando pro Yasunari como ele tá se sentindo mal, porque ele não conseguiu fazer nem metade do que o Natsuza fazia como assistente, e que isso deixa ele muito mal, porque ele se esforçou muito, só que ele não consegue. E daí o Yasunari dá um tapa na cara dele, mostrando pra ele que não é assim, que o Natsuza pode até ter tanta atenção individualmente com cada jogador e ser muito bom nas coisas que ele ajuda a organizar com o jogo, só que o Yu, ele é responsável pelo site, pelas finanças, pelas compras de equipamentos, por tudo esse tipo administrativo do clube é responsabilidade do Yu, e que se fosse sem ele, eles não iam conseguir fazer nada disso. O Yasunari ainda fala que ele enxerga isso muito como rugby, porque às vezes tu tem um ritmo muito diferente, mas tu chega lá, e que como no rugby, tu precisa ajudar, tu precisa que os teus companheiros façam coisas nas quais tu não é muito bom, para que assim vocês consigam atingir o melhor resultado. E ele fala isso tudo pro Yu, e isso deixa o Yu muito animado, ele muito comovido, e o Yu começa a chorar porque ele fala que quando ele não pôde entrar pro time de rugby, ele achou que seria um excelente assistente, né, porque ele gostava de rugby, ele entendia de rugby, ele achou que seria um assistente maravilhoso, só que ele tava sentindo que ele não tava assim, principalmente depois desse dia dele não conseguir completar todas as tarefas que o Natsuza faz normalmente, e ele tava bastante desanimado, mas que essas palavras do Yasunari deixaram ele muito animado. E o Yasunari ainda fala pra ele parar de chamar ele de Tsuru, né, com o sobrenome dele, que é pra chamar de Yasunari, que ele vai chamar ele de Yu a partir de agora. Gente, que momento. Inclusive, eu preciso ressaltar no Ikuto, né, o subcapitão do lado de fora, assistindo tudo, ficando super emocionado com esse momento lindo. E agora eu sou obrigado a dizer pra vocês que eu tô
praticamente, eu tô quase shippando o Yuko e a Tsunari. Perfeitos, maravilhosos. Sério, esse diálogo deles foi muito fofo, muito legal. Foi um momento excelente e que deu eu acho que esse momento ele é o melhor de todos pra encher de carga dramática esse episódio. Eu achei que seria um episódio tipo onde eles iam abusar desse tom dramático do Natsuza ter tido um problema já na lesão dele. Só que não, eles transformaram isso tudo e aproveitaram esse background pra construir mais alguma coisa em cima do Yu e de alguns outros personagens. Então o que eles fizeram com o roteiro desse episódio, abusando desse elemento, foi muito bom. O Ibuki também visita o Natsuza mais tarde. Ele parece estar se sentindo meio mal pelo que aconteceu com o Taisei. Inclusive pergunta se o Taisei visitou ele, só que o Natsuza diz que não e que realmente sentiu falta dele. E vendo que o Ibuki tá meio mal, ele chama o Ibuki pra se deitar do lado dele, olhar pra cima, ver aquele hentai que o menino colou e pergunta se ele se sente melhor com aquilo. Ele diz que não, que ele tá inclusive incomodado com o cheiro do Natsuza, que é do ensopado que o Yu fez, porque o Natsuza diz que não conseguiu, ele acabou sendo vencido pela pureza do Yu e comeu tudo aquilo, mesmo o Ibuki falando que o cheiro tá horrível. E o Natsuza pergunta se ele tem visto o Sei. O Ibuki diz que realmente não viu o Sei faz algum tempo. E eles mudam a câmera, a gente vai ver o Sei então treinando a conversão dele, né, o chute a gol dele, porque de uns tempos pra cá ele tem tido problema com isso. Inclusive era isso que tinha iniciado a conversa dele lá no refeitório com os meninos antes. Os meninos eles vão se preparar para o próximo jogo contra a próxima universidade. E, primeiro de tudo, o Yu se responsabiliza por todo o serviço pesado. Ele não deixa o Natsuza fazer nenhum serviço pesado, né? Ele diz que ele vai se responsabilizar por tudo. E no vestiário, os meninos eles estão com uma conversa, um treino, sei lá, um mantra muito estranho. E a gente vai descobrir o porquê. Eles estão meio que se preparando para a equipe que eles vão enfrentar agora, porque no ano passado eles acabaram tendo uma briga muito feia com essa equipe. O Konoe e o Natsuza, eles fazem alguns comentários debochados, né, dizendo que a briga foi realmente problemática, só que a gente vai descobrir que o Natsuza e o Konoe foram os responsáveis por iniciar essa briga e que o resto do time acabou respondendo por eles, né, acabou brigando e tipo em prol deles. E o Ikuto fala que ano passado a coisa não foi tão feia porque eles tinham dois segundanistas, né, o Konoe e o Natsuza, que eram um pouco preocupantes, mas eles tinham três bastante desinteressados, que seriam o Sei, o menino tailandês e aquele outro menino de olhos apertados. Então isso gerou um certo equilíbrio, mas esse ano muitos dos calouros eles são super esquentadinhos. Eles inclusive capturam, né, eles tentam manter sob controle os mais preocupantes, que seriam o Yasunari, o Fuga e o Kotori, que inclusive o Kotori eles precisam de dois para segurar. Isso cara, essas cenas, esse contexto cômico abusando da personalidade dos personagens serem tão variados é muito divertido. A questão é que mesmo tentando manter esse controle, quando os adversários deles entram na sala, isso não dura nada, logo a discussão começa e eles estão prestes a começar uma briga, a discussão tá bem feia, eles inclusive debocham do Ibuki, né, pelo fato dele ter largado o rugby durante um tempo, e o Natsuza e o Fuga partem pra cima dos rapazes, só que o Ibuki consegue impedir eles. Uma discussão entre o próprio time começa e é completamente sem noção essa discussão, porque os rapazes então passam a reclamar todos do Ibuki. O Natsuza pelo Ibuki ter parado ele, os outros meninos porque o Ibuki não apresenta garotas pra ele, tipo, eles aproveitam esse momento pra reclamar uma coisa completamente aleatória. Então o Ikuto ele pede pros meninos pedirem desculpa, o Fuga faz isso, mas o Natsuza não. O Natsuza fica com aquela cara bicuda, aquele beiço dele, e o Ikuto fica forçando ele. Enquanto isso o Ibuki conta pro Yasunari como é conviver com o Natsuza, porque o Yasunari percebe que o Natsuza pouco custou pra começar uma briga, e o Ibuki conta que sempre foi assim, o Natsuza sempre começou uma briga por ele, sempre se irritou por ele, sempre se irritou e sempre chorou por ele, então ele pôde sempre se manter tranquilo. O Ibuki, ele não é um cara que se irrita facilmente, ele costuma manter a calma, e essas emoções mais expressivas, como chorar, como se irritar, o Natsuza sempre fez por ele e acabava permitindo pro Ibuki ficar tranquilo com ele mesmo, ficar calmo. Mas é claro, ele acaba sendo tratado 13 vezes pior que os outros, tudo por causa disso, e a gente sabe que o Ibuki é de longe a principal vítima do Natsuza. Mas nessa discussão é maravilhoso que a gente tem um frame de quando o Natsuza e o Ibuki eram pequenos e o Ibuki tá tipo atrás e o Natsuza protegendo ele. O Ibuki fala que sempre foi assim, ele com aquele corpo pequeno dele sempre tomou essas emoções
emoções fortes pra ele e sempre permitiu ao Ibuki que ele mantesse uma certa tranquilidade. E ver o frame dos dois mais novos, onde o Natsuza toma a frente, né, se põe na frente do Ibuki e briga por ele, é muito fofo, é maravilhosa. E por fim o Yu tá indo encontrar os meninos do time dele e ele esbarra com um dos adversários e aquilo parece chocar bastante ele. Será que é alguém que ele conhece? Será que é alguém da... Eu chutaria que é alguém da antiga escola dele, do outro time da escola de onde ele veio pra universidade. Eu chutaria que é alguém de lá e talvez alguém que fez bullying com ele, alguma coisa assim. E quem sabe pode rolar uma briga aí no próximo episódio, né? Quem sabe o time não consiga se segurar, mas vamos ver, eu tô bastante curioso pra ver quem é essa pessoa. Por que ela parece ter chamado tanta atenção do Yu? Isso me deixou bastante curioso. É mais um episódio de Number 24 onde a gente tem um monte de macho fazendo de tudo pelo Natsuza, o Natsuza se esfregando um monte de macho, é aquela coisa de sempre, mas ela é muito divertida, ver a forma como os meninos têm muito carinho e se preocupam tanto com o Natsuza é muito gostoso de ver isso, porque o Natsuza ele demonstra isso, né, buscando sempre dar atenção para cada um deles particular, ver a forma como eles aproveitaram bem esse background e esse acontecimento do Natsuza pra fazer essa evolução do Yu, e a gente vê como o Yu ele acaba tendo um protagonismo tão forte ao longo dos episódios, né, como ele é um dos meninos que eu acho que a gente vai mais ver se desenvolver ao longo de tudo, porque se tu for observar, o Yasunari ele já meio que superou o problema dele, o Ibuki, o Natsuza, eles já têm uma personalidade mais estabilizada, meio que o que precisava ser resolvido entre eles já tá meio que certo, só que Yu não, ele é um menino que ele ainda tá em crescimento, ele ainda tá se desenvolvendo, ainda precisa aprender a lidar com essas questões de não ser tão bom quanto o Natsuza, de achar que ele tá sempre devendo alguma coisa, de se comparar tanto aos outros. O Yu ele ainda tem muito que crescer e eu acho muito legal como o background do Natsuza e dos outros meninos consegue dar esse potencial, consegue ser aproveitado para fazer esse desenvolvimento em um personagem também tão interessante como o Yu. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você tá achando de Number 24, que eu sei que, assim como pra mim, é um dos animes favoritos de vocês essa temporada, é o nosso Free de 2020, ele é muito divertido, é sério, os personagens são sensacionais, são personagens muito singulares, facilmente distinguíveis, né, com exceção de serem muitos, então é difícil decorar tudo, mas Natsuza é um personagem sensacional, muito bem desenvolvido, assim como os outros, né, Yasunari e Yu são personagens incríveis também, e esse é o ponto forte de Number 24. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos. As redes sociais estão aqui embaixo, assim como o link para o nosso canal no Discord que eu fiz pra gente poder conversar sobre os animes que a gente tá assistindo e sobre qualquer outra coisa aleatória que vocês queiram conversar lá. O link do Discord tá aqui na descrição. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!